Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria registrar que Botsuana anunciou que vai reduzir, né, em 16% a produção, a extração de diamantes nesse ano de 2025, em comparação ao ano anterior. Segundo o país africano, você está tendo uma queda na demanda mundial por diamantes. Seriam dois vetores principais. O primeiro, uma certa desaceleração da atividade econômica mundial, o mundo está crescendo menos e, consequentemente, você acaba tendo menos demanda. E, em segundo lugar, segundo as autoridades de Botsuana, a crescente competição com diamantes sintéticos, que são mais baratos. Ô, Tanguy, que pessoas são essas que estão comprando diamantes sintéticos? Pelo amor de Deus, veja você. Mas o fato é que Botsuana depende bastante aí das exportações de diamante. 80% das receitas de exportação do país provém dessa pedra preciosa, e o que acaba acontecendo é que o país precisa urgentemente passar por um processo de diversificação econômica. É claro que Botsuana também é conhecida pelo turismo, né, pelos safaris, etc., mas ainda é insuficiente para você ter uma atividade econômica suficientemente plural e para que a economia não seja tão impactada quando você tem uma queda na demanda pelo seu principal produto de exportação. Perfeito. Daniel, eu falei agora há pouquinho sobre os Estados Unidos entrando em alerta no Oriente Médio e acabei de ver aqui que no Twitter o perfil oficial do Irã, né, o Iran, né, então a República Islâmica do Irã oficial, postou uma foto da bandeira, da sua bandeira, e escrito "We are ready", né, hashtag Irã, estamos prontos. O que isso quer dizer? Não faço a menor ideia. Não dá para saber. Mas o fato é que não me parece ser exatamente uma coincidência o fato do Irã colocar isso no Twitter, né, no X, e os Estados Unidos estarem ali numa movimentação de retirada de pessoas. Eu não consigo chegar a nenhuma conclusão sobre se isso é um risco iminente ou não, mas, repito, né, me parece curioso o momento, então acho que a gente tem que ficar de olho. Diga. Não, se é um risco iminente, imagino que é o risco iminente de algum tipo de ataque de Israel, né, Tanguy, contra o Irã, né, nesse sentido. Acho que é importante registrar isso, ou não. Eu acho que. Meu ponto, Daniel, é que simplesmente não dá para saber. Então, quando os Estados Unidos começam a movimentação, isso pode significar que Israel está planejando um ataque contra o Irã e que o Irã vai provavelmente responder, aliás, se for atacado, quase certo que vai responder, ou se os Estados Unidos têm informação de que o Irã está pronto para fazer algum tipo de ataque e que essa postagem do Irã já vendo que os Estados Unidos estão se movimentando e vão fazer uma coisa. Não dá para saber, né? Assim, de onde que está vindo o risco, mas me parece assim, o cheiro que está vindo é um cheiro de, sei lá, né? Não é bom, pode não né? acontecer nada. Pode não acontecer nada. Pode ser que daqui a uma semana a gente fala assim, ih, caramba, pô, não aconteceu nada. Mas pode acontecer também, né? Pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. Aliás, falar em Oriente Médio, Daniel, quem está em Israel nesse momento é Javier Milei. Javier Milei, presidente da Argentina, está em Israel. Importante lembrar que o Milei, ele valoriza muito Israel. Quando ele assumiu, por exemplo, a presidência, Daniel, em 2024, Israel foi o primeiro país a ser visitado. Ele está indo agora, portanto, pela segunda vez. E nessa viagem agora, o Milei prometeu que transferirá a embaixada argentina em Israel para Jerusalém no ano que vem. Eu acho importante, Daniel, explicar por que isso é uma coisa tão importante, né? Por que essa é uma discussão, um debate. No ano de 2018, por exemplo, os Estados Unidos transferiram a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, aliás, o governo do próprio Trump, e isso teve um impacto grande. Mas o fato é que Jerusalém, na prática, é a capital de Israel. Os poderes todos de Israel estão em Jerusalém. Né? Isso não é questão de você gostar, não gostar, achar justo, não achar Knesset justo. está em Jerusalém, né? O Knesset, que é o parlamento, né? Os ministérios estão todos lá, a Suprema Corte está lá e o Executivo está lá. Está tudo lá. Então, não é assim, não tem nada em Tel Aviv. Quer dizer, Tel Aviv tem estruturas administrativas e tal, mas a capital, na prática, já é Jerusalém. Só que Jerusalém é a capital almejada por Israel e pela Palestina.
Então, o que grande parte dos países do mundo estabelecem como via de ação, inclusive o próprio Brasil? Enquanto não houver um acordo para que Jerusalém também seja a capital do Estado palestino, a gente não vai dar essa vitória para Israel. Israel não pode ser beneficiado porque foi lá em 1967 ocupou Israel, a cidade de Jerusalém como um todo. É uma cidade que é importante para os dois. Então, mantém-se as embaixadas em Tel Aviv, meio que considerando que Tel Aviv é a capital, a despeito de, na prática, não ser, e você só transfere a embaixada para Jerusalém se você considera que, olha, mesmo que não tenha Estado palestino, eu considero que Jerusalém é a capital de Israel. Nesse momento, apenas alguns poucos países reconhecem Jerusalém, na verdade, têm suas embaixadas em Jerusalém. São eles: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nova Guiné e o Paraguai, que fez essa transferência de embaixada em dezembro. Portanto, se a Argentina de fato fizer esse movimento, vai ser, em primeiro lugar, o segundo país mais importante, né? Então você tem os Estados Unidos, os outros são países com uma expressão muito menor no cenário internacional e vai ser o 7º país a fazer essa transferência. O Milei, Daniel, é uma coisa que é curiosa, que a gente estava falando aqui antes de entrar ao vivo, ele tem uma relação muito especial com Israel, ele admira muito Israel, e uma vez ele disse uma frase que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de compreender como é que ela funciona na prática. Ele disse uma vez, abre aspas, sou católico, mas também pratico um pouco de judaísmo. Como é que é? Exatamente. Vou repetir para você, que você me ajuda a analisar. Sou católico, mas também pratico um pouco de judaísmo. Eu não sei o que significa praticar um pouco de judaísmo, mas foi o que ele disse. Se chama pilantragem. Pilantragem que chama. Porque é oportunismo, que você acaba vendendo aquela imagem de que você é católico, você é judeu, você é tudo ao mesmo tempo, você é sincrético. Ele tem uma simbologia muito próxima ao judaísmo. Uma vez ele disse, inclusive, que estava em processo de conversão. E aí, atualmente, ninguém sabe se ele se converteu, se não, sabe-se lá, Daniel. Mas o fato é que a promessa foi feita. Vamos ver, Daniel. Ele disse que isso vai acontecer no ano que vem, em 2026. Depois a gente acompanha para ver se isso vai se concretizar ou não, Daniel. Eu sei que isso pode parecer que é a Gelera Shakira, né? O fato de você ser católico, mas praticar um pouco de judaísmo, é um pouco só, não é muito,